para a correção do exercício aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: vamos interpretar o diagrama e, passo a passo, a gente vai escrever o código, beleza? A representação de um início, né? O start da nossa programação é sempre representado por essa elipse aqui, né? Que no Portugal é também representada por uma função que é determinada de início, né? Nada de absurdo. O que nós observamos aqui, pessoal? Um bloco que vai representar para nós 3 entradas de dados, né? Lembrando que no algoritmo, no diagrama de blocos, né? Esse camarada aqui, ele representa para nós uma entrada de dados, e aqui você faz a definição das variáveis que vão representar essa entrada de dados, né? No processo da balança, eu tinha peso mínimo, peso máximo e a tara. Então, a primeira pergunta que vocês têm que ter em mente é o seguinte: é um bloco de entrada de dados? Sim, é um bloco de entrada de dados. Se é um bloco de entrada de dados, eu tenho 3 variáveis, beleza? Que tipo de dado que eu vou fazer o input? Que tipo de dado que vai ser minha entrada? O que eu vou medir aqui? O que eu vou calcular aqui, pessoal? Peso, certo? Peso é número absoluto? Peso é uma letra? O que é peso? É o número? Oi? Peso. O que é peso? É uma grandeza física, né? Peso. Massa vezes aceleração. Lembra da física? Mas aqui para nós é o seguinte: o peso, que a gente confunde com massa, mas vamos falar de peso, né? Porque todo mundo fala que massa é igual a peso, né? No dia a dia, no vocabulário popular. Mas o que é o peso lá na balança? É um valor numérico, não é? E esse tipo de valor numérico é inteiro ou real? Real, né? Posso ter número quebrado. Então eu já entendo que peso mínimo, peso máximo e tara são 3 variáveis, né? Que vão representar o que, pessoal? 3 variáveis que vão receber valores reais. Então lá no Portugal, o que você precisa fazer? Lá na sua função início, sempre você começa com a declaração das variáveis, né? Bom, que tipo de variável que vai ser então? Real. Certo? Quem são elas? Peso mínimo, peso máximo e tara. Certo? Então aqui nós temos a declaração das variáveis. No entanto, gente, esse bloquinho aqui, ele é um bloquinho do quê? Que tipo de bloquinho que é esse? Entrada de? Então, se é uma entrada de dados, o usuário vai ter que fazer uma definição, não vai? Sim ou não? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá e falar assim para o usuário: olha, meu senhor, defina o valor do peso mínimo, né? É muito importante que você mostre na tela para o usuário aí uma frase que leve ele, né, a gerar uma entrada de dados de tal forma que satisfaça as condições do seu programa. Beleza ou não? Bom, qual é a função que eu utilizo para fazer uma leitura dos dados do usuário? Leia. E os dados que o usuário digitar vai para onde? Por exemplo, nesse caso aqui, peso mínimo. Então eu preciso pedir para o usuário o valor do peso mínimo, o valor do peso máximo e a tara. Simplesmente, pessoal, eu vou só copiar esse cara e colar aqui. E vou alterar o quê? Os valores, né? Lembrando que a formatação das mensagens você pode fazer da forma que você bem entender. Tá?
Digite o valor do peso máximo. E digite o valor da tara. Aqui eu tenho o meu peso máximo e aqui eu tenho a minha tara. Então esses três caras aqui já representa para mim o quê? A primeira parte aqui do meu diagrama, que é o quê? A entrada de dados correspondente a essas três variáveis. Beleza? Certo ou não? Em seguida, o que eu tenho aqui? Uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão em cima de outra tomada de decisão, não é não? Então preste atenção numa coisa. Olha só. São várias e várias e várias e várias tomadas de decisões aqui, tá? Vou começar com a primeira, pessoal, né? Como que é a estrutura para você tomar uma decisão? Sim? E essa primeira tomada de decisão que eu tenho aqui é justamente, né? Eu já venho explicando esse exercício há algum tempo. É justamente para validar se o que você digitou está certo ou não, não é não? Lembra lá? Lembra que eu falei para vocês a importância de você colocar mecanismos, né, na sua programação de tal modo que ela evite que o usuário faça lançamentos errados? Quem lembra disso aí? Lembra ou não? Sim. É muito importante, né, que a gente coloque, né, na nossa programação validações, porque essas validações elas são necessárias, né, para evitar falhas do ser humano. O ser humano erra, filho? O ser humano erra? Sim ou não? Erra, né? Entendeu? Então, assim, é muito importante que você faça validações, né? E a primeira validação que eu estou fazendo aqui é o quê? Quantas validações eu tenho aqui? 1, 2 e 3, né? A tomada de decisão aqui sou eu, programador, você, programador ou programadora, que vai fazer a definição. Então, por exemplo, peso mínimo, peso máximo e tara são valores que obrigatoriamente precisam ser maiores do que 0. E olha quem apareceu aqui. Um operador lógico, né? O que significa esse operador lógico aqui? Que é o E. Aqui está a palavra em inglês, né? And. Mas o que significa isso para nós no português? E. E o que significa esse E? É aonde eu estou concatenando várias... O quê? Tomadas de decisões no mesmo bloco e no mesmo processamento. Certo? Posso fazer isso de forma separada? Posso. Mas é interessante que eu facilite a minha vida, né? E utilize aqui uma estrutura onde eu coloco todas as validações que são semelhantes no mesmo bloco de tomada de decisão. Aí, no caso, o C. Certo? Então, a minha primeira tomada de decisão aqui é o seguinte, ó. Se o peso mínimo for maior do que 0, aí não é AND, tá, gente? É E. Beleza? Que aqui, no caso, que o pseudocódigo está em português, né? Se o peso máximo for maior do que 0 e se a tara for maior do que 0, o que eu vou fazer? Vou abrir e fechar chaves aqui, ó. Muito importante fazer isso, tá? O que vai acontecer aqui? Eu vou para o próximo passo. Aqui ele acusou um errinho aqui. Deixa eu ver se ele vai entender como AND, né? Minúsculo, né? Minúsculo. Beleza. Ótimo. Se essa validação for satisfeita, eu vou seguir para o próximo passo. Caso contrário, o que eu tenho que fazer? Uma outra tomada de decisão. Não é não? Lembra lá que eu falei para vocês das validações? Só que
Se essa condição aqui não for satisfeita, eu tenho que mostrar uma mensagem para o usuário, não é? Sim? Que é essa mensagem aqui. Então, eu vou copiar ela e vou fazer o seguinte, ó. Se essa condição que estiver aqui for satisfeita, eu vou para o próximo passo. Ó, se não, o que eu vou fazer? Eu vou deixar uma mensagenzinha para o usuário aí, ó. Beleza ou não? Oi. Boa pergunta. Ele fez uma excelente pergunta. Para que serve... Olha aqui. Boa pergunta. Para que serve a chave? Olha aqui. Para que serve a chave? A chave, ela é uma delimitadora. Certo? Gente, preciso falar de novo? Não, né? Agradeço. Para que serve a chave? Para que serve a chave? Ela é uma delimitadora. Porque é o seguinte, se a condição que estiver aqui dentro for satisfeita, tudo que estiver entre essas chaves, ele executa. Beleza? Então, assim, as chaves, elas vão falar assim para nós, olha, a condição desse C foi satisfeita. O que você precisa executar em termos de rotina? Bom, o que você precisa executar em termos de rotina vai estar entre as chaves. Beleza? Perceba que aqui no senão, eu também precisei abrir uma chave. Por quê? Porque eu posso colocar quantas coisas eu quiser aqui dentro. Né? Aí tem uma particularidade. Quando você tem apenas uma única instrução em termos de linguagem de programação, não obrigatoriamente você precisa utilizar a chave. Para este caso em específico. Se você quiser utilizar, você utiliza. Se você não quiser, você não utiliza, desde que você tenha uma única linha, certo ou não? Como instrução que vai estar dentro da estrutura do C e do senão. Neste caso aqui no meu senão, eu só tenho uma única instrução. Qual que é a instrução que eu tenho aqui? Uma validação de erro, e se ocorrer o erro, eu vou mostrar uma mensagem. Como é uma única linha, como é uma única instrução, se eu quiser colocar entre chaves, eu coloco. Se eu não quiser, eu não coloco. Beleza? Entendeu o que é chaves? O que eu, professor Samuel, costumo ensinar para os meus alunos e faço isso o tempo todo, né? Gente, essa parte aqui de lógica e programação, eu ensino desde 2015, certo? Então, quais são os erros mais clássicos que os alunos cometem? Quando eles estão utilizando, por exemplo, estrutura condicional, que é o caso do C e do C não. Os erros mais clássicos, né, que os alunos cometem é deixar de usar as chaves e achar que o professor do código não está funcionando. Por que não está funcionando? Porque ele tem diversas instruções e ele esqueceu de colocar a chave. Então, o que eu, professor Samuel, baseado na minha experiência como docente e aluno, versus aluno, recomendo? Independente se é uma linha ou se é mais de uma linha, o que você faz? Coloca a chave. Por quê? Porque aí é uma garantia que sempre vai dar certo. Beleza? Bom, continuando aqui o nosso código, o que nós vamos ter aqui, pessoal? Nós vamos ter aqui agora, se for verdadeiro, aonde que eu caio aqui? Em mais uma validação. Você me chamou, filho? Eu caio em mais uma
tomada de decisão, né? Então, olha só, eu tenho um se dentro de outro se. Então, aqui eu começo, ó, se... Qual é a condição que está aqui, pessoal? Se a tara for menor que o peso mínimo e a tara for menor que o peso máximo, né? Então, se a tara for menor do que peso mínimo e a tara for menor do que o peso máximo, o que eu vou fazer? Vou executar uma determinada instrução. Não sei ainda. Mas, perceba que eu tenho um else aqui, né? Que é um senão, certo ou não? Isso aqui é o quê? Uma outra mensagem de erro. Lembra lá que eu expliquei para vocês? Que ele sempre vai fazer as validações, né? Então, aqui eu tenho mais uma validação de erro. Olha só. Então, aqui, eu vou colocar um C. Não. Por quê? Porque se o cara digitar o valor da tara com valor menor do que o peso mínimo, né? E menor do que o valor do peso máximo, o que vai acontecer? Você tem que definir um valor de tara maior do que o peso mínimo e maior que o peso máximo, né? Ok, gente? Perceba que eu tenho aqui um se e eu tenho um se dentro de um se, não é? A estrutura condicional se, nem sempre ela precisa ter um senão, certo? O senão é opcional e depende do programador. Neste caso em específico, né, pessoal, eu preciso das duas, tá bom? Agora, continuando aqui, dentro desse se, o que eu tenho? Uma outra tomada de decisão. Neste caso, essa tomada de decisão é única, né? Então, aqui dentro tenho mais um se. Agora, eu vou fazer um parênteses aqui, pessoal, que é muito importante, tá? Qual que é a tomada de decisão aqui? É peso máximo maior que peso mínimo, né? Peso máximo maior do que peso mínimo. Certo? Agora eu quero fazer um parênteses aqui, eu quero conversar um pouquinho com vocês, tá? Eu só não vou poder levantar, porque senão o que eu falar aqui não vai sair no áudio. Mas, o que vocês observam, né, nesses primeiros trechos aí que eu coloquei? Tem um negócio em programação que muitos programadores cagam para isso e eu acho que é um erro fatal. Programadores profissionais, tá? Acabam deixando isso de lado. Caga mesmo, isso não serve para nada. Mas eu, como profissional e professor, eu julgo ser extremamente importante. Que é um negócio chamado indentação. Olha o nome dessa... Olha que palavra meio louca. Indentação. O que é a indentação, né, do seu código? A indentação do seu código é a organização, né, de todas as rotinas e subrotinas, ou seja, de todo o seu código em específico. Perceba o seguinte, gente, quando eu olho para esse código aqui, será que vocês conseguem identificar que esse C, ó, essa estrutura aqui inteira, está dentro dessa maior aqui? Sim ou não? E vocês conseguem identificar que todo esse código completo está dentro dessa estrutura aqui? E que essa estrutura está dentro dessa outra aqui? Por que vocês conseguem identificar? Porque tem tabulação, né? A tabulação geralmente é automática. Agora, e se eu faço isso aqui, pessoal? O que é o código não indentado? Isso é um exemplo de não utilizar indentação. Funciona isso ou não? Funciona? Lógico que funciona. Funciona ou não?
Lógico que funciona. Sim ou não? Vai dar manutenção depois desse código para você ver? Você está fudido, você está lascado. Ou seja, a indentação. Não, você está ferrado. Por quê? A indentação, ela existe. Existe para quê? Para quando você abrir o seu código, você, opa! Eu sei o que está acontecendo em cada local. Eu sei o si que está dentro de outro si. Eu sei qual função que está dentro de outra função. Ou seja, você organiza o seu código, certo? Exatamente. Então, como professor, tá, gente? Eu vou recomendar que vocês respeitem muito a indentação do código. Beleza? Continuando aqui nessa condição aqui, ó. Se o peso máximo for maior do que o peso mínimo. Caso não seja, eu tenho que mostrar mais uma mensagem de erro. Qual que é a mensagem aqui? Isso, né? Então, aqui dentro dessa estrutura aqui de senão, nós vamos mostrar mais uma mensagem, tá? De erro, ok? Pronto. Aonde mais nós vamos, gente? E se for verdadeiro, aonde eu vou? Se peso máximo é maior que peso mínimo, né? Então estou aqui, ó. Se peso máximo é maior que peso mínimo. Se for verdadeiro, aonde eu vou, gente? Esquece essa variável por enquanto, tá? Vamos pensar aqui. Eu vou mostrar uma mensagem para o usuário. Certo? Sim ou não? Então, se o peso máximo for maior do que o peso mínimo, eu vou mostrar para o usuário uma mensagem de: deu tudo certo, meu camarada, vamos iniciar o processo. Ok, gente? Se você quiser testar, outro ponto que eu acho extremamente importante, tá? O que é isso? Aí. Outro ponto que eu acho muito importante. Apareceu um negócio do nada aqui na tela. Um outro fato que muitos programadores e muitos alunos cometem, meu Deus do céu. Cuidado com a autoconfiança mergulhado num cálice de ego. O que eu quero dizer com a autoconfiança mergulhada em um cálice de ego? Sabe o que significa isso? Isso significa assim: eu sou muito foda, então eu escrevo meu código desde o primeiro comando até o último comando e vou fazer o teste somente porque eu sou o cara ou a mina e eu não erro. E eu escrevi 30.000 linhas. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus. Sempre que vocês fizerem uma estrutura de um código, pega ali um pedaço de um código. Antes de você avançar, o que você faz? Teste e valida aquele pedaço. Por quê? Porque senão você vai avançar, e vai avançar, e vai avançar, e vai avançar, e quando chegar lá na frente e você der um executar, não vai funcionar. Aí você vai ficar feito um louco varrido, tentando achar um erro. Certo? Sim ou não? Sim. Então, um passo muito importante para o programador é o quê? Validar
o código por partes. Certo ou não? Não tenha, gente, um excesso de confiança, mesmo que sejam instruções simples, tá? Porque senão vira uma bola de neve, você não consegue encontrar o erro e você vai e chega lá no final, meu Deus do céu, o que eu faço agora? Né? O que eu vou fazer agora? Então, assim, fizemos uma parte, vamos testar. Primeira validação que nós temos aqui, ó, o peso mínimo e o peso máximo na tara tem que ser maior que zero, certo? Eu vou colocar zero. Olha o que ele falou para mim. Ops, ocorreu um erro. Verifique se os campos de peso mínimo, peso máximo e tara estão preenchidos com um valor maior que zero. Beleza, funcionou? Vamos para o próximo. Agora eu vou colocar aqui a segunda condição para fazer a validação de erro. Qual que é a segunda validação aqui? A tara ser menor que o peso mínimo e menor que o peso máximo, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Peso mínimo, eu vou colocar 2 quilos. O peso máximo, 3 quilos. E a tara eu vou colocar... O que ele falou? O erro, né? O que eu estou fazendo aqui, gente? Eu estou testando se as tomadas de decisões que eu acabei de inserir são corretas. Certo ou não? Estou validando o quê? Step por step. Presta atenção na importância disso daqui. Quando você faz isso, você está garantindo que cada bloquinho do seu código está correto. Então, fazer um código, pessoal, montar um programa, desenvolver um software, é como você montar aquele castelinho. Eu acho que vocês nunca brincaram com isso aqui. Talvez você já brincou. Acho que a Priscila já deve ter brincado também. Lembra daqueles castelinhos que a gente montava de madeirinha? Quem já brincou com isso aí? Já brincaram? Você construía cidades, né? Você fazia castelos, você fazia casa. Lembra disso aí? Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Você tinha que construir casinha, tinha que fazer a igreja, tinha a torre da igreja. Hoje é mais avançado, né? Mas era muito legal, né? Então, construir um código é exatamente isso. Você vai montar um castelinho, então você coloca o primeiro bloquinho de madeira. Você entendeu? Certo? Ei, atenção. Você coloca o primeiro bloquinho de madeira. Aí depois você coloca o segundo. Quando você vai colocar o telhado, antes de você partir para a próxima torre, o que você faz? Você vê se o telhadinho está bem encaixado, não é? Sim. E assim sucessivamente. Quando você vai montar, por exemplo, um código, você tem que pensar assim. Então você vai colocando tijolinho por tijolinho. E você vai testando tijolinho por tijolinho, para ver se está tudo ok. Para quê? Para quando chegar lá na frente, não desabar tudo. É o que eu estou fazendo aqui. Estou testando tijolinho por tijolinho. Beleza? Bom, testei essa condição. Qual que é a próxima condição agora? Maior do que o peso mínimo, né? Então vamos testar. Qual que é o valor do peso mínimo? 5 quilos. Qual que é o valor do peso máximo? 2 quilos. Qual que é o valor da tara? 1. Beleza? Está fazendo a validação certa. Ele mostrou a mensagem de erro. Ops, ocorreu um erro, piriri, pororó. Está tudo certo. Agora, o que eu vou fazer? Já testei todas as condições de falha, né, que o meu usuário pode cometer aqui. Agora eu quero verificar se eu posso iniciar a minha programação. Beleza? Então vamos lá. Digita o valor do peso mínimo, por exemplo, 2 quilos. Peso máximo, 3 quilos. Qual é o valor da tara? 1 quilo. Beleza. Deu certo? Sim ou não? Funcionou? Funcionou. Então a primeira etapa do meu código está ok. Certo, gente? Sim ou não? Sim. Então a primeira etapa está ok. Agora nós vamos para a segunda etapa. Só que o que eu vou fazer? Eu vou interromper aqui o vídeo.